Lupa, assessoria e treinamento apresenta Coach com Mamãe. Olá, meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um Coach com Mamãe. Sejam bem-vindos, meu nome é Paulo e aqui está minha mãe, a dona Hildegard Senem, e hoje nós vamos falar sobre uma temática que ela é maravilhosa. Olha a frase que eu trouxe para vocês: o elogio é uma escolha. Veja só, não é, mãe? É verdade. Muito bem. Se o elogio é uma escolha, e a gente já descobriu isso na semana passada, no nosso último vídeo, quando a gente falou que o ser humano ele é feito de escolhas. Se ele é feito de escolhas, significa que nós podemos ou até devemos avaliar e prestar atenção nas escolhas que fazemos. Se fazemos em média aí em torno de 15 mil escolhas por dia, como a gente já falou, essas escolhas elas estão cerceadas ou vão cercear o nosso cotidiano, ou seja, o dia a dia. E se todos os dias eu faço escolhas, e se todos os dias eu preciso fazer escolhas, então quer dizer que eu posso começar a tomar consciência das minhas escolhas. E tomar consciência das minhas escolhas significa trazer para o consciente, porque nem tudo está no nosso consciente. Se você lembra, eu disse que apenas 1% das nossas escolhas é consciente. Os outros 99% das nossas escolhas estão inconscientes. Então aí vai uma pergunta: você é consciente das coisas que você faz? Você está consciente do teu redor? Você tem consciência das coisas que você faz ou deixa de fazer? Porque faz ou porque deixa de fazer? Você tem consciência de fato de que as suas escolhas afetam as pessoas ao seu redor? Então, se você está pensando nisso, ou já pensou nisso, ou nunca pensou nisso, você está assistindo o programa certo. E eu quero dizer para você que fazer escolhas é algo incrível. E eu vou dizer, e aqui vou citar uma pessoa incrivelmente importante no mundo da administração, dos negócios e assim por diante, um cara chamado James Hunter. O James Hunter, por exemplo, em palestra aqui no Brasil, disse para nós, e eu participei dessa sua intervenção e tive a felicidade de escutar palavras dele, dizendo que uma das tarefas do ser humano é visitar o inconsciente e trazer do inconsciente para o consciente, elaborando e tomando novas decisões, fazendo melhores escolhas. James Hunter é incrível, mãe, é o pai da administração. Então, o pai da liderança, é o pai da liderança moderna. É realmente uma pessoa que nos ensinou muito quando esteve aqui no Brasil. Mas como a gente está falando sobre escolhas, nós falamos aqui com a nossa frase, a frase que diz: o elogio é uma escolha, que o elogio de fato pode ser escolhido. E veja bem, escolher fazer um elogio é pessoal, fazê-lo adequadamente também. Fazer o elogio no momento certo é ainda melhor, e fazer o elogio para quem realmente precisa e consegue aceitá-lo é ainda melhor. Mas eu quero aqui trazer para vocês um pouco desta ideia de que o elogio é uma escolha e também escutar um pouco mais desta que foi uma das minhas primeiras coaches, a minha mãe, as histórias que ela tem, ou um pouco daquilo que ela vivenciou em relação ao elogio. Uma palavra maravilhosa. As pessoas, muitas delas gostam, algumas pessoas inclusive não sabem nem aceitar. Não é verdade, mãe? Tem gente que não consegue aceitar o elogio, não sabe como elaborar o elogio, como receber uma coisa boa, porque elogio está relacionado a coisas boas. E como fazer com que as coisas boas da vida, elas se tornem algo maravilhoso dentro de nós. Num vídeo futuro, nós vamos falar sobre como funciona o ego, a nossa cabeça, o nosso cérebro, como é que é o processo interno de elaboração dos estímulos que acontecem na vida. Porque estímulos, olha só, a palavra estímulo é maravilhosa, né? Porque o estímulo, que é tudo que acontece ao nosso redor, ele na verdade
pode ser tanto positivo quanto negativo. Hoje nós vamos falar sobre um estímulo positivo, que é o elogio. E lá vai a pergunta então para a dona Hildegard Sene. Dona Hildegard, minha mãe, conte para nós um pouco mais sobre os tipos de experiência que a senhora teve com elogios. Bom, eu como professora, como catequista, eu tive muitas experiências sobre isso aí. Dando catequese para um grupo de jovens, eu falando sobre dizer aos pais, pais, eu te amo, que é uma palavra tão pequena, mas com tanto valor, que eles olharam para mim e acharam aquilo muito engraçado. Eu disse, mas pô, vocês não sabem dizer aos pais de vocês, eu te amo? Aí veio a pergunta, mas como eu vou fazer isso, dona Hilda? Eles vão achar muito ridículo eu perguntar isso, dizer isso para eles. Aí eu falei, então faça de uma forma diferente. Por exemplo, teu pai vai se vestir para o trabalho, nesse momento você olhe para ele e diga para ele assim, olha, como você está lindo. Ele vai se sentir todo orgulhoso, né? Mas ele não vai achar esquisito, não. Você comece a fazer, elogiando o teu pai. Por exemplo, a tua mãe vai fazer uma comida gostosa, aí você diga assim, poxa mãe, mas essa comida está uma delícia. Muito obrigada. Ela devagarinho, ela vai começar a perceber o valor que ela tem para você. E agora eu digo assim, e vocês pais? Vocês sabem elogiar os filhos de vocês? Foi uma coisa que os meus adolescentes, aqueles que eu trabalhei, me disseram o seguinte, eu nunca recebi um elogio do meu pai. Sério? Perguntei, é verdade isso? Sim, dona Hilda, nunca recebi um elogio, eu só recebo críticas. Aí eu me pergunto então, o que vocês pais estão fazendo com seus filhos? Vocês estão se tornando eles negativos, pessoas que não têm assim o que fazer, elas não vão ser pessoas positivas, pessoas que vão ter um progresso na vida, porque vocês não sabem elogiar. Elogiem os seus filhos, digam a eles quando eles fazem uma coisa boa, parabéns, você fez uma coisa muito boa. E outra coisa importante que eu acho, quando vocês pegam o boletim dos filhos de vocês, a primeira coisa que vocês fazem é olhar, poxa, mas tu tirou 2 em matemática? Você não olhou que ele tirou 9 em português, que ele tirou 10 em história, que tirou 7 em geografia. Então faça diferente, mude a forma de agir com o seu filho. Elogie todas as notas boas que ele tem. Aí diga assim no final, filho, eu só queria que você mudasse um pouco, estude um pouquinho mais para você conseguir melhor matemática. Que ele vai ver, ele vai começar a gostar mais de estudar. Porque você soube elogiar as notas boas que ele recebeu. E não só criticar. Que nós temos o costume de criticar as pessoas e não ver o lado bom das coisas. É a mesma coisa nós mulheres, junto com seus maridos. Vamos elogiá-los quando eles fazem uma coisa boa para nós. Obrigado. Parabéns, você fez uma coisa boa. Você fez uma coisa útil. Eu te amo. Que é tão difícil as pessoas dizerem, mas que é tão importante para o nosso ego. E dizer 3 elogios por dia. Elogiar 3 pessoas, mas olhar para elas, no olho delas e dizer, filho, como eu te amo. Como é gostoso dizer isso. Ou dizer para ele, poxa, mas você, Alexandre, você é uma pessoa maravilhosa. Você tem coragem, você é participativo. Você não tem medo de enfrentar coisas novas. E é isso que nós precisamos olhar. Você é um cineasta, tá, pessoal? Está aqui atrás. É saber olhar as coisas boas do ser humano. Se nós aprendermos a deixar de criticar só as pessoas e ver o lado bom delas, nós vamos sentir melhores e a pessoa que está convivendo conosco, ela vai se sentir melhor. Tá, mas eu tô curioso para saber, provavelmente quem está assistindo também, tá? Toda essa provocação com esses adolescentes ali,
Teve algum fruto positivo? Algum deles contou alguma história bacana? Teve alguma mudança em casa, com família, com mãe, pai ou com irmão? Tem alguma história que a mãe pode deixar, que pode contar para as pessoas aqui? Olha, teve um jovem que disse assim: o meu pai é uma pessoa super inteligente, e ele conversou com o pai a respeito do assunto, e ele sentiu assim uma mudança muito grande. Ele começou a perceber que o filho realmente tinha razão, que ele precisaria mudar o seu jeito de ser, elogiar mais e criticar menos. Então são coisas tão simples, mas que são difíceis de nós tirarmos do nosso ego. Olhar só o negativo. Vamos deixar o negativo de lado e vamos elogiar mais as pessoas. Isso é muito importante. E o filho? Te amo. Eu também te amo. Olha só, gente. Tá vendo só? Eu não sei vocês. Eu me apaixono o tempo todo com esse tipo de coisa. E fico pensando, né? Quantas histórias, não é? Quantas vidas foram mudadas pelo elogio? De repente você que assistiu esse vídeo, que escutou o depoimento aqui da minha mãe, de repente tem um interesse de contar para nós a sua história. Conte para nós a sua história. Conte, ou se você conhece alguma história em que o elogio mudou uma vida, conta para nós, tudo bem? Então, seja bem-vindo ao próximo vídeo na próxima semana. Um abraço. Lupa Assessoria e Treinamento apresenta Coach com Mamãe.